Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E como você pode perceber, está de novo conosco aqui esse visitante ilustre. Volta e meia a gente consegue um espaço na agenda dele. Doutor Guido, muito obrigado por aceitar participar de mais um programa. Prazer é meu. Maravilha. Vamos falar sobre filmes e começar falando de mais um número dessa coleção magnífica de ensaios de crítica cinematográfica. Está aqui nas minhas mãos. Doutor Guido, que é um editor voraz, né? Traz para nós a revista Dimensão e traz várias outras publicações. E nós estamos aqui, está completando a Dimensão 25 anos, né, doutor? Que bacana. Deixa eu mostrar aqui para quem está nos assistindo. Olha aí, a capa que traz ninguém mais, ninguém menos que Orson Welles. Olha aí. E bacana. E esses 25 anos, o que o senhor conta para nós? Olha, eu comecei a escrever, assim, deliberadamente, planejadamente, sobre cinema, por volta assim, de 1995, 96. Certo. Porque em 95 foi o centenário do cinema. Nós aqui em Uberaba tivemos, na década de 60, um cineclube. Sim. Muito atuante, uma turma muito ligada. E, na época, nós dávamos cursos, publicávamos artigos sobre cinema nos jornais locais. Na época tinha o Correio Católico, principalmente, que era diário. Da igreja. E nós fazíamos bolsa de cinema todo mês, dando... como os lançamentos eram cinema de rua, né? Toda sexta-feira havia um lançamento. Aí percorria os vários cinemas da Cinematográfica São Luís e também tinha o Uberaba Palace, que era outra companhia. Então eram 2 lançamentos por semana. Então esse cineclube, esse grupo, mesmo depois que o cineclube acabou de funcionar... Foi até quando, doutor? Ele foi de 62 a 65, mais ou menos. Mas o grupo continuou fazendo essa bolsa durante alguns anos e também uma lista dos 10 melhores filmes lançados em Uberaba anualmente. Sim. Isso aí nós fomos até 81. Quando começou, assim, o problema de esses DVDs, as fitas, né? A modernidade chegou. A modernidade chegando, o cinema de rua começou a sentir desde aquela época. Impacto, e a partir de 81 nós não tínhamos mais lançamentos. Teve um ano que nós não conseguimos nem fazer uma lista dos 10 melhores, 7 ou 8. Aí nós encerramos, mas essa lista durou 20 anos. Quer dizer, e era bom que era publicado no jornal, com comentários, e a gente lutava por uma educação cinematográfica, sabe? Chamar a atenção de estudantes, professores e do público em geral para a cultura cinematográfica que ninguém tinha. Né? Só grupos isolados em cineclubes, em Belo Horizonte, Rio, São Paulo e outras cidades. Bom, aí em 95 era o centenário do cinema. Certo. Eu falei, eu preciso de publicar alguma coisa, né, para comentar e não deixar passar em brancas nuvens. Como eu tinha já um esquema de um curso que a gente dava em colégio, até na Faculdade de Filosofia, na Pista, um curso de extensão. Eu peguei aquilo e iria publicar, mas aí eu vi, me deu vontade, eu acabei escrevendo um livro. Certo. Aí pus 100 anos de cinema, pegando o cinema em 80 países. Fiz um levantamento, seleção, uma introdução, uma análise de várias tendências que surgiram no cinema nesse período, como, por exemplo, o cinema novo de Uberaba, no Velho Vague, na França. Na Dinamarca teve um movimento também muito importante posteriormente, na Inglaterra. Então, os Estados Unidos estavam com o cinema independente, porque o cinemão dos Estados Unidos é aquele cinema daqueles grandes estúdios, era um cinema mais comercial, mais assim de entretenimento. Mas existia lá um cinema independente, paralelo, de custos mais baixos e tudo, que foi muito importante. Então, isso tudo está no livro.
Aí eu ia escrever num capítulo ia ser o cinema brasileiro. Mas quando eu comecei a fazer pesquisa, para encerrar o livro com o cinema brasileiro, eu vi que eu tinha muito material. Aí lancei um livro independente, 100 anos de cinema brasileiro, no ano seguinte. Lancei o 100 anos de cinema em 96 e o 100 anos de cinema brasileiro em 97. Certo. E nesse meio tempo eu estava vendo o filme e escrevendo. Escrevia e deixava. Quando eu publiquei esses 2 livros, eu fui fazer um balanço, já tinha 80 e tantos artigos. Olha aí. Prontos. Aí eu comecei a digitar, contratei digitadora para ir digitando e continuei. Né? E em 99, quer dizer, exatamente há 25 anos, eu inaugurei essa coleção de ensaios de crítica cinematográfica. De crítica cinematográfica. Com o cinema de Bergman, Fellini e Hitchcock. Certo, na época, veja bem como é que são as coisas. Na época, eu consegui apenas uns 10 ou 12 filmes do Bergman. E, posteriormente, foram chegando outros, eu tenho uns 40. Aí eu consegui ver todos e escrever. E para lançar, por exemplo, uma segunda edição, não dava, ficava muito grande. Então eu separei, coloquei depois uma segunda edição, cinema de Bergman e Fellini. Certo. E o Hitchcock eu coloquei no outro livro. No outro livro. É muita coisa, né? Mas é muita. E aí, desde essa época, eu venho publicando todo ano, pelo menos um livro de ensaios de crítica cinematográfica. Que bacana. Aí, até 2017, inclusive, eu publicava físico, em papel. Certo. Como caiu muito o interesse, porque entraram essas grandes exibidoras que acabaram até com as locadoras, né? Quanto mais com o cinema de rua. Eles acabaram com as locadoras e nós ficamos assim também. Hoje é muito mais difícil você ter acesso ao que realmente é fundamental, por exemplo, no cinema europeu. No cinema dos Estados Unidos, antes era mais fácil, por incrível que pareça. Agora, se não fosse o YouTube, a gente não teria nem acesso no cinema antigo. O que eu ia dizer, são só os grandes interessados, colecionadores, né? E com pessoas que escrevem como o senhor, que têm interesse em e hoje em dia o Netflix e outros, é só filme atual, de violência, comercial. E comercial. Então, ficou um pouco mais difícil. Aí, eu ainda continuei publicando eletronicamente vários livros, está lá no meu blog, até esse agora, que eu encerrei essa coleção de análise crítica. Eu ainda vou publicar mais um livro de cinema, talvez no mês que vem, ou em agosto, sobre as notas preliminares, porque cada livro eu publico uma nota preliminar, servindo um pouco de introdução, de explicação de alguma coisa. Eu vou publicar o livro de todas as notas preliminar desses livros, num livro, para ficar fácil o acesso. E aí eu encerro mesmo a publicação de cinema, porque hoje está muito difícil. De mais difícil. Mas eu trouxe aqui nessa edição que a gente pode chamar de comemorativa, Cidadão Kane, entre outros do Orson Welles. Eu queria lembrar aqui Soberba, Macbeth, Otelo e A Marcha da Maldade. Começando com Cidadão Kane. Esse é clássico. O Cidadão Kane é um dos filmes fundamentais do cinema, porque o Orson Welles, estreando, com 25 anos, ele teve também uma equipe boa que o ajudou, o fotógrafo, o roteirista, isso é muito importante, e ele revolucionou porque ele renovou a linguagem do cinema, porque o cinema precisou de constituir uma linguagem, quer dizer, a linguagem estava já no próprio cinema, era intrínseca, mas só que os cineastas precisavam de descobrir. E qual é a descoberta? É o manejo da câmera. Então, os primeiros filmes, a câmera ficava... Eles não sabiam que podia movimentar, a câmera ficava fixa e filmava. Depois foram descobrindo que podia mexer, aproximar, afastar, mudar o ângulo, e descobriram também a montagem, que você podia fazer várias filmagens em tempos até diferentes, e na hora da montagem você seleciona e compõe um filme. Então, a montagem é fundamental. Aí vem teorias da montagem, livros, principalmente de cineastas soviéticos, porque a Rússia teve a Revolução Bolchevista em
1917, na década de 20, ela apoiou, assim, para disputar, né, o cinema. Porque a Rússia tinha muita tradição, né? Os grandes romancistas do século XIX, os maiores são russos, o Dostoiévski, Tolstói e outros. O teatro russo do século XIX Poesia, também é um espetáculo. Então, o cinema, para eles, foi uma continuidade. E o Eisenstein e outros grandes cineastas soviéticos trouxeram muita contribuição para a linguagem cinematográfica. E em 41, o Orson Welles pega por isso que o senhor toda intitula essa... aqui Imagética Transformadora. Ele utilizou vários recursos de uma maneira diferente e com mais intensidade. Quase tudo já tinha sido usado, mas timidamente, sabe? Ele era muito ousado. Ele era ousado, era um gênio, né? Então, ele pega aquilo e usa de uma maneira muito mais profunda e nova também. Ele usou e fez um filme que é um filme que o público não vai gostar, mas abalou o cinema, por causa da linguagem que ele introduziu no cinema. Houve aí, na época, em 55, um grande congresso cinematográfico em Bruxelas, um convite a grandes críticos do mundo inteiro. Eles elegeram o Cidadão Kane como o melhor filme do cinema. Mas eu não concordo com isso, porque eu acho que não existe um melhor. Existem alguns melhores. Que nós tivemos, por exemplo, o Encoraçado Potemkin, que era também do Eisenstein, de 1925, e o Eisenstein também tinha 25 anos quando fez. Você vê as coincidências. E outros, na França, e até no Brasil. No Brasil nós tivemos um filme mudo, de 1930, chamado Limite, do Mário Peixoto, também só fez esse filme. Limite. Que é uma das melhores coisas do cinema. Então, eu até discuto no artigo aí, na análise, que isso aí não é correto. Porque, na verdade, é uma linhagem, né, doutor? Exato. É uma linhagem como nas artes plásticas, por exemplo. Também, você não tem um quadro mais bonito do que o outro. Você tem vários melhores. São várias visões. São diferentes, tendências diferentes e tal. No cinema, na literatura, em tudo é assim. E outras coisas. Você vê aí, eles acusaram, falando que o Orson Welles, porque ele era muito novo, e mexia com rádio, que o principal responsável pelo filme não foi ele, foi o roteirista e o fotógrafo. Mas os filmes seguintes mostram que era o Orson Welles. Não era o Orson Welles, ele é que fez o filme, os outros, é claro, o roteirista tinha que fazer o roteiro. Colaboraram, cada um na sua área. Mas a ideia central... ideia central, ele que é o diretor, ele que era o cineasta. Os outros filmes, ele fez 2 filmes baseados no Shakespeare, né? Macbeth e Otelo. São excelentes. São comentados aí primorosos. Também. A gente encontra, doutor, esses filmes talvez com facilidade? O único lugar que você pode encontrar, que eu vejo, é no YouTube. O Cidadão Kane, por exemplo, eu precisei de rever, né? Porque eu já tinha visto e tal. Para a gente escrever, é sempre bom. Que rever. Aí eu consegui no YouTube. Aí paga. Esses filmes, assim, importantes, eles cobram, não queria, R$9, R$7. Vale a pena. Dá mais trabalho você pagar do que o gasto. E outros, depois eu vi um outro filme dele também, A Dama de Xangai, nem comentei, porque eu achei assim, mais restrito, porque ele se casou com a Rita Hayworth. Certo. Né? E ele faz um filme para ela, é A Dama de Xangai. Certo. Mas é um filme policial, mas de altíssimo nível, né? Mas não tem, assim, substância para você analisar, é um filme policial, né? E com mais tempo a gente até poderia. Mas esses outros aí, por exemplo, A Marca da Maldade, isso é um filme famosíssimo. Ele coloca o problema do Estado, do poder do Estado, que já estava preocupando ele. Ele até deu uma declaração que naquela época ele estava mais preocupado com o poder do Estado do que com o poder do dinheiro. E ele era vítima do poder do dinheiro. Tanto que este filme, o Macbeth, ele fez na Itália. E o Otelo, ele começou na Itália, não conseguiu terminar, foi para Marrocos. Você vê a dificuldade dele, que ele não teve ambiente nos Estados Unidos, porque ele era tão ousado que a indústria cinematográfica não topava. O segundo filme dele, Soberba, que é muito bom,
ele deu o direito, A interferência o produtor da produção. contratou um outro cineasta e mudou a montagem. Alterou a montagem. Agora, você imagina o que não deve ter sido. Se a gente pudesse ter acesso aos ao originais. original. Mas não tem, porque eles pegaram no próprio filme. E um diretor até bom, mas ele se submeteu a isso e alterou a montagem desse Soberba. Mesmo assim, é um grande filme. Mesmo assim. O que é o tema de Soberba? É um problema mais da sociedade refinada dos Estados Unidos. É justamente o título aí, Soberba, né? Certo. Assim. E ele é crítico, né? O Orson Welles fala da sociedade americana. Ele sempre se coloca numa posição crítica. Uma posição assim, independente, como intelectual e competente, né? Genial mesmo para fazer. Agora, eu coloquei o título aí dele porque isso aí eram artigos que eu estava já escrevendo e procurando os filmes para montagem, por exemplo. Eu queria montar um livro só sobre ele, um sobre outros que tem aí. Mas aí, agora, com isso tudo que aconteceu, não há mais condição de acesso. Então, eu aproveitei esses artigos que estavam inéditos, esperando, e publiquei aí. Tem aí sobre o Jerry Lois, que muitas pessoas aqui acham que ele é genial e tal. Eu acho ele muito bom. Tem um filme do Eisenstein, que é o russo que eu te falei. Tem um outro russo aí, que é fantástico, esse Tarkovsky. É dificílimo. Os filmes dele, o público não fica 5 minutos dentro do cinema, porque são filmes de alta categoria, sabe? Intelectual e mental, que coloca problemas. É uma temática assim, muito densa. Hoje em dia a juventude quer a emoção rápida. Não, quer coisa, violência e tal. E esse outro aí, Peter Greenaway, esse é em inglês. São filmes excelentes. Eu estava programando, se pudesse ter acesso, fazer um livro, às vezes, com 2 deles e tal. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa parte da entrevista, que é a primeira parte, nós estamos estourando o tempo. A gente volta com o Dr. Guido Bilharim para falar mais sobre cinema, sobre as produções. Pedir para ele não deixar morrer essa crítica de cinema que a Dimensão traz, que eu acho que é fantástica. A gente precisa ter isso na nossa comunidade. Combinado, doutor? Perfeito. A gente volta, então, daqui a pouco. E STV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. O assunto agora é o concurso público da Prefeitura de Uberaba. Se você é um dos candidatos e prestou este concurso, preste atenção, a notícia pode lhe interessar. Foi publicado na última sexta-feira um comunicado referente ao cronograma atualizado do concurso público da Prefeitura de Uberaba. De acordo com as informações, a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva está prevista para esta terça-feira, dia 9 de julho. O cronograma também informa as datas referentes à divulgação dos candidatos habilitados para a correção da prova discursiva dos cargos de auditor e procurador, da prova prática para os cargos de condutor de veículos pesados e de operador de máquinas 1 e da prova de títulos para os candidatos
habilitados. O cronograma apresenta uma previsão para a execução das atividades relacionadas ao concurso e as datas podem sofrer alterações conforme as informações divulgadas pelos organizadores do concurso. Qualquer alteração no presente cronograma, de acordo com a informação divulgada, será exposta no site do Instituto AOCP, que é o responsável pelo concurso, institutoaocp.org.br. Mudamos de assunto para falar sobre gestão das águas. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, já disponibilizou no site institucional deste instituto os documentos de arrecadação estadual referentes à cobrança pelo uso da água em 34 bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais. Com isso, o órgão prevê uma arrecadação de mais de 150 milhões de reais referentes ao ano de 2023. Os recursos provenientes dessa cobrança são investidos em projetos dentro da própria bacia e envolvem melhorias na recuperação de áreas degradadas, programas de educação ambiental, saneamento, de acordo com a necessidade de cada bacia hidrográfica. Os documentos de arrecadação têm vencimento nos últimos dias úteis de julho, de agosto, de setembro e outubro de 2024. A cobrança é realizada para aqueles que possuem outorga para o uso de água. Alguns exemplos são captação em curso d'água, poço manual ou cisterna. As informações completas sobre tudo isso, as cobranças e tudo mais, como emitir esta guia, você encontra no site do IGAM, igam.mg.gov.br. Assunto agora é o tráfico de aves. Os fiscais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SISEMA, com integrantes também da Polícia Militar do Meio Ambiente de Minas Gerais, participaram na última semana de um treinamento sobre o sistema de gestão e controle de passeriformes, pássaros de pequeno porte na maioria das vezes, os chamados CISPAS, e as principais formas de identificação de fraudes encontradas durante as fiscalizações de criadouros e também aves criadas por amadores. A capacitação é ministrada por servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A identificação de atos fraudulentos é feita por meio de análise de plantel e de anilhas, que é um selo público de marcação de espécies utilizadas nesses pássaros de pequeno porte e permite o registro e a identificação da ave. Cerca de 40 pessoas participaram do treinamento e é o segundo realizado em Minas Gerais. O primeiro foi realizado em outubro de 2023. O CISPAS é um sistema utilizado pelo IBAMA e por órgãos estaduais que reúne informações sobre a criação amadorística de pássaros com dados de criadores e também os seus respectivos plantéis, bem como as movimentações que são realizadas dentro do sistema. Uma última notícia aqui no ISTV Cidade, desta segunda-feira, a vacinação antirrábica continua. Preste atenção, de 8 a 10 de julho, as equipes estarão no Distrito Industrial 2, na Universidade, também Chácaras Bougainville. Se você mora nas Chácaras Morada do Verde, a vacinação antirrábica será feita ali nos dias 11 e 12, de 15 a 19 nas Chácaras Portal do Sol, em 22 e 23 nas Chácaras do Café e Condomínio Estância João e Maria, de 24 a 26 no Distrito Industrial 3, 29 a 2 de agosto nas Chácaras Vale do Sol e também de 5 a 9 nas Chácaras Vila Real. Na área urbana de Uberaba, a vacinação antirrábica começa no dia 16 de julho. Em pontos fixos, a campanha segue até o dia 14 de agosto. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes.
A Cidade dos Dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.